Então, meus amores, nós vamos dar continuidade à nossa aula de geografia. Então, na aula anterior, nós falamos sobre a paisagem mudou. Nós vimos que uma paisagem sofre alterações ao longo dos anos, como vocês viram aí nessa paisagem da página 136 e 137, não é isso? E para que isso possa ocorrer, nós vimos que as paisagens elas perdem algumas construções e ganham outra. Nós falamos também da paisagem como marca do tempo. Nós vimos várias imagens da Avenida Paulista de acordo com os anos, né? E vimos que o homem foi que fez essa transformação dessa paisagem. Né? Isso, as pessoas são responsáveis por essas transformações. E hoje nós vamos falar sobre o que permanece nas paisagens, ok? Então, nós vamos acompanhar aí de casa a leitura que a professora vai fazer, ok? Foquei aqui mais para vocês verem direitinho. Diz assim: o que permanece nas paisagens? Mesmo que mudem, há elementos na paisagem que não passam por muitas transformações ao longo dos anos. Esses elementos nos ajudam a obter informações sobre a história dos lugares, as características da sociedade e das atividades em que eram praticadas pelas pessoas no passado. As paisagens a seguir mostram o Teatro Amazonas na cidade de Manaus em dois momentos diferentes. Observem aí. O Teatro Amazonas aqui foi inaugurado em 1896 na cidade de Manaus, fotografia de 1920. E essa outra aqui, o Teatro Amazonas, tem mais de 120 anos e recebe diversos eventos artísticos e culturais. Essa fotografia foi tirada em 2015. Então, se você observar aí essas duas fotos em momentos diferentes deste monumento histórico, não é isso? Porque ele também é um monumento histórico, não é isso? Nós vimos lá em história, mas a história ela está sempre casada com a geografia, não é isso? Tem umas coisas que a gente vê lá que a gente continua vendo aqui em geografia, não é isso? Então, olha essa imagem aí, né? Vocês viram que elas perderam algumas construções e ganharam outras aqui ao redor, mais modernas, não é isso? Vamos aqui para a página, aqui nessa outra página do lado. Algumas construções antigas, apesar de terem sua aparência preservada, são usadas atualmente para outras funções e atividades. Uma casa antiga pode se tornar um centro cultural, um prédio de uma fábrica pode virar um supermercado, e etc. Veja abaixo o exemplo do Museu Casa de Cora Coralina, em Goiás. Então, essa aqui, né, que vocês estão vendo, era a casa dela. Esse aqui é o espaço interno da casa da Cora Coralina. Quem era a Cora Coralina? Isso mesmo. Tá bem aqui, ó, a casa onde a escritora brasileira Cora Coralina, em 1889, que foi que ela nasceu e morreu em 1985. Viveu por muitos anos. Ela foi transformada em um museu que conta a história da sua vida. Paisagem localizada no município de Goiás, no estado de Goiás. Foi tirada em 2014 essa foto. Então, ela se transformou num centro cultural histórico, né? Isso que conta a história dessa escritora. Conta aí, ó, olha para essa imagem aqui que mostra um espaço interno. Olha esses objetos aqui. Esses objetos aqui parecem ser atuais? Não, eles parecem antigos. Então, há certas coisas que permanecem nessas paisagens, não é isso? Pronto, aqui diz assim, agora é com você. Compare as fotografias do Teatro Amazonas na página anterior e responda aos itens a seguir. Letra A. Quais mudanças aconteceram na paisagem? Olha aí, o que foi que mudou? O que foi que mudou? Então, vocês podem colocar aí que mudou. O que mudou foi que ela ganhou, não é isso? Ela perdeu nessas construções que eram aqui do lado, a casas, e ganharam que esses prédios aqui ao lado, não é isso?
Então, isso que aconteceu, essa mudança. Letra B. Qual construção permaneceu ao longo do tempo? Sua função mudou ou continua a mesma? Qual foram as construções? Quem foi que permaneceu aí nessa imagem que vocês estão vendo? Isso mesmo. O Teatro Amazonas, ele permaneceu, não é isso? As coisas ao redor dele, né? As construções se perderam, né, para ganhar outras construções, mas ele permaneceu. Como eu falei, ele é um monumento histórico, arquitetônico. Ele não pode ser derrubado, ele tem que se manter ali, né? Por mais que ele leve, por mais que se faça uma reforma, mas ele tem que se manter do mesmo jeito, porque ele conta a história, ele tem que ser preservado, ok? Então aí você vai responder que a construção que permaneceu foi o Teatro Amazonas. Sua função mudou ou continua a mesma? Continua a mesma, não é isso? A mesma função. Na segunda questão, diz assim: há alguma construção antiga no lugar onde você vive? Aqui em Tutóia. Que construção é essa? A função dessa construção mudou? Ou é a mesma de quando foi construída? Aqui em Tutóia, nós temos algumas construções antigas, como quem? A prefeitura, a nossa igreja, né? Isso lá no centro, o Colégio Almeida Galhardo. Se você andar ali no calçadão, você também ainda encontra algumas casas, casarões antigos, ok? Mas vamos focar aqui no Almeida Galhardo, ok? Então, coloque aí o Almeida Galhardo. Que função é essa construção? Né? Qual é a função dela atualmente? Ela mudou? Então, nós vimos que o Almeida Galhardo, ele continua com a mesma função. Mudou de um tempo, né? Mas o prefeito atual, ele voltou com as aulas lá, que continuassem lá no mesmo lugar. Então, ela está com a mesma função de quando foi construída. Porque quando ela foi construída para ser uma escola. E atualmente, né, se tivesse funcionando as aulas, estaria acontecendo também as aulas lá, ok? Então, você vai mudar aí lá para a página 142, tá? Para acompanhar com a professora. Então, aí, nessa paisagens que contam história, continuamos falando dos monumentos arquitetônicos, né? Isso, monumentos históricos, as construções arquitetônicas. Então, acompanhe. Algumas construções antigas são consideradas importantes porque, ao estudá-las, podemos conhecer a história das pessoas, como elas viviam, como eram suas habitações, sua arquitetura, quais materiais utilizavam nas construções e etc. Essas construções podem ser reconhecidas por Instituto de Preservação e ser consideradas patrimônios históricos. Patrimônio cultural e histórico também, não deixa de ser. Assim, elas são protegidas de possíveis danos às suas características originais, como eu já falei, né? São preservadas. Isso também pode acontecer com importantes obras de artes, festas, dança populares, etc. Veja abaixo alguns exemplos de patrimônio histórico e cultural. Então, aí você pode observar aqui, né, o Centro Histórico de Olinda, no estado de Pernambuco, desse lado aqui. Essa fotografia foi tirada em 2016. E essa aqui é do Rio de Janeiro, não é isso? As paisagens cariocas misturam elementos naturais e culturais. Quais são os elementos naturais dessa imagem? É essa montanha. E os culturais são esses que são construídos pelos seres humanos, não é isso? Então, criança, as construções, não é isso? Como nós estamos falando lá em História e Geografia, as construções arquitetônicas, né? Que são construções antigas, que contam a história, o que aconteceu há um tempo atrás, né? Essas construções, a arquitetura delas, elas têm que ser o quê? Mantidas, preservadas, não é isso? Tem uma entidade que cuida dessas construções, que não deixa, elas são protegidas, não deixa as pessoas mexerem, derrubarem.
porque elas, através delas, nós podemos conhecer a história do passado e assim entender nosso presente, não é isso? Então, aí vocês podem observar que essas construções, ó, do centro histórico, né, quem já foi em São Luís também, né? Lá tem o centro histórico, tem as construções antigas que contam a história do início lá de São Luís, né? Isso tem muitas construções. E ela também, ela é um centro histórico, porque ela conta a história. Tenho certeza que algum de vocês já visitaram São Luís, não é isso? Lá também tem muitas paisagens, muitas construções arquitetônicas que contam a história, porque São Luís também ela é considerada patrimônio histórico e cultural da humanidade, não é isso? Lá tem construções também que se parecem muito com essas aqui, ok? Então, crianças, essa foi a nossa aula de hoje, não é isso? Nós falamos sobre as paisagens. O que fica na paisagem? Qual é a paisagem? O que permanece nas paisagens? Não é isso? Nós vimos que o que permanece são essas construções. As construções patrimônios históricos, elas são protegidas, elas não podem ser derrubadas, mexidas, porque elas contam a história. É isso, espero que vocês tenham compreendido direitinho. E faça atividade aí com o papai e com a mamãe. E até a nossa próxima aula, ok?